Olá, professores. Sou o Riedel, essa é a Fabiana, Anne, ou eu chamo ela de Fá. Enfim, essa é a apresentação do trabalho final, EAD 274, Ensino e Aprendizagem de História 2, do Turma de Pedagogia do 4º período do SEAD UFOP, ministrado pela professora Janete. Então, a nossa principal proposta de desenvolvimento desse trabalho apoia-se na formação de uma consciência crítica, individual e coletiva em torno da preservação e valorização dos seus patrimônios culturais, que ajude a manter viva a identidade e as características do lugar. Esse é o nosso principal objetivo, criar essa consciência crítica e essa ideia de valorização no entorno do indivíduo e da sociedade para a preservação dos nossos patrimônios. Nossa abordagem de tema é a identidade cultural, brincar, construindo e preservando a identidade do lugar. Como estamos tratando do tema de educação patrimonial, nada melhor que entender o objetivo, né? O objetivo da educação patrimonial é envolver a comunidade e seus indivíduos no gerenciamento do patrimônio, pois somente quando se sente parte integrante de uma cidade ou comunidade é que o indivíduo irá valorizar e preservar suas práticas culturais. Isso foi nossa colega Horta que disse, né? Então, a ideia do contexto da educação patrimonial vai para dentro da sala de aula, e a gente tem que pensar muita coisa em torno disso para a gente poder elaborar, né? Formar essa consciência coletiva e individual desde a infância até a fase adulta, para que tornamos seres mais conscientes e críticos em torno de nossas memórias e de nossa identidade. Então, quais são os pressupostos para a gente aplicar a educação patrimonial? Então, a gente vai trabalhar, antes de tudo, com preconceitos. O que seriam esses preconceitos? Então, eu imagino que, para a gente tratar de patrimônio histórico-cultural com as crianças, a gente não deve chegar falando de objetos ou coisas que eles não têm essa identificação de imediato. Então, esses pressupostos, antes de o trabalho com a educação patrimonial, que é um dos conceitos que iremos abordar, a gente iria trabalhar o conceito de lugar e o conceito de identidade cultural. Só assim a gente incluir o próximo tema e o conceito, que é o patrimônio histórico-cultural, no viés dos dois, como posso dizer, os dois subtópicos que existem dentro do patrimônio histórico-cultural, que é o patrimônio material, que é o objeto ou patrimônio, digamos, palpável, que é construído, edificado, e o patrimônio imaterial, que são os registros, são os valores, são a questão de crenças, hábitos, tudo isso que a gente não pode tocar de fato, mas vem o modo de fazer, que tem o conhecimento popular, que tem tudo isso em torno de uma prática que identifica e caracteriza o lugar e os indivíduos em si. Então, esses pressupostos básicos devem ser trabalhados, imagino que não demanda um pouco de tempo para as pessoas criar essas ideias de vínculo e tudo mais. Então, trabalhando o conceito de patrimônio histórico-cultural, o patrimônio material que a gente vai intencionalmente levar para o conhecimento das crianças é a Igreja Matriz de São Sebastião, e como exemplo de patrimônio material, e o imaterial a gente vai levar ao conhecimento deles as práticas de rua, que são dois bens escolhidos por nosso grupo que caracterizam a nossa cidade, né? Que é a igreja, que a gente já viu na apresentação, e as brincadeiras de rua, que muitos se podem encontrar nas ruas de nossa cidade. Então, para se pensar patrimonialização de um bem, devemos destacar as seguintes ideias. A ideia de pertencimento, a ideia de significados e a ideia de valorização e preservação. Como é que seria essa questão de trabalhar com ideias? Vem parte do conhecimento prévio, vem a questão dos gostos, vem a questão dos hábitos. Então, a ideia de pertencimento, de contexto de lugar. É saber valorizar o lugar que a gente vive, nossa cidade, encontrar alguma coisa que nos traga um vínculo maior com o nosso lugar,
e que dê significado. E que é a questão, se a gente for voltar essa ideia de pertencimento para os exemplos nossos, a questão do significado vai atribuir ao bem essa questão de pertencimento, essa ideia de valorização e de preservação. Então, o que vai dar significado vai estar incutido nessas ideias. E a ideia de valorização e preservação é a questão da formação de consciência. Por que eu vou valorizar? Por que eu tenho esse interesse de preservar? Então, são ideias indissociáveis que elas devem ser trabalhadas para gerar o empoderamento social, que é um dos objetivos que a gente consegue desenvolver com a formação da consciência sobre educação patrimonial voltada para os patrimônio histórico, né? O empoderamento social é um conceito abordado pela professora Janete, que diz muito, e até o final disso a gente vai falar muito dele. Agora é com você, Fabiana, que ela vai falar. Fabiane, desculpa, o Fá para os íntimos, ela vai falar sobre o que trabalhar. Então, o que trabalhar? Propósitos para se atingir os objetivos. Consciência crítica da criança. A consciência crítica, a criança não vem com a consciência formada. Ela precisa estar em ação, estar fazendo atividades que faz com que a consciência dela vai sendo construída. Então, ela precisa estar trabalhando para ela cada dia estar construindo mais sua consciência. Conceitos e princípios. Trabalhar ética, cidadania, respeito mútuo, identidade, entre outros. Conceito de lugar. Isso, conceito de lugar, conceito de material, conceito de cultural, ideias de valorização e preservação. Trabalhar com ela a valorizar a cultura machacaliense, a preservação da memória das pessoas que têm o empoderamento dessa história, trabalhar não só a preservação e a valorização, mas o respeito também com os bens e com o desejo do outro, o pertencimento e identidade. Levar o aluno a reconhecer a sua própria identidade, o seu eu, e reconhecer sua identidade como pessoa integrante daquele lugar. O pertencimento é fazer com que ele se sente pertencente daquele lugar e aquele lugar pertence a ele também. Só assim ele vai ter um olhar amplo sobre aquele lugar e começar a valorizar e a preservar. Interesse individual e coletivo. Trabalhar o interesse individual de cada um e o coletivo, que é a preservação e a valorização dos nossos bens materiais e imateriais. Sim, nesse tópico é basicamente isso. O que é patrimônio para mim, o que tem significado para mim, não pode ser o mesmo significado que vai ter para a Fá. Então essa ideia de respeito, trabalhada nos princípios, já ajuda a respeitar, a enxergar, a ter respeito pelo o que tem significado para mim, não pode não ter significado para ela. E a questão de interesses de grupo já vai partir dentro da questão de identidade, com a ideia de pertencimento, de um bem comum em torno de um bem, não é isso? Isso. O empoderamento e mobilização. O empoderamento, ele dá o poder do indivíduo de exercer sua cidadania, de tomar seu próprio destino. Então, mas desde que ele faça isso com respeito, com responsabilidade, respeitando a vez do outro, respeitando a ideia do outro. E a sensibilização, que é trabalhar a forma de olhar da importância que tem nos nossos patrimônios. Justamente. Então, todos esses propósitos apresentados, ele faz parte de uma gama de conjunto que está dentro do trabalho dos conceitos, está dentro do desenvolvimento, está dentro dos objetivos. Então, trabalhar cada ponto desse é muito interligado um ao outro. Então, demanda, eu acredito, um trabalho bem elaborado e consistente para que se possa atingir os objetivos de fato, que essas crianças formem essa consciência crítica, né? Então, depois disso tudo trabalhado, o foco da educação patrimonial é justamente os patrimônios históricos e culturais.
ou patrimônio histórico-cultural, né, que tem a definição do IPHAN, em torno de bens e práticas que caracteriza a nossa cultura, que é plural, dinâmica. Então cada espaço não vai ter uma cultura homogênea, que não vai ter nada igual aos outros. Então, na chegar nesse conceito, a gente vai trabalhar apresentando a igreja matriz de São Sebastião como patrimônio material, a gente vai apresentar isso para ele, e o patrimônio imaterial, as brincadeiras de rua. Então, como trabalhar? Desenvolvimento dos trabalhos. O primeiro ponto, dentro das ações, a gente vai trabalhar sempre o conhecimento prévio das crianças. Então, através do questionamento e da investigação, a gente vai suscitar dúvidas, vai levantar hipóteses, vai fazer uma investigação, vai procurar saber o que eles entendem desses preconceitos estabelecidos por ele, para a gente começar a trabalhar com isso. O debate, a roda de conversas, entrevistas, está dentro da sequência didática, de modo que as crianças discutam entre si, traga a comunidade para perto deles, e a gente pode fazer essa questão do diálogo, que vai acrescentar no conhecimento de cada um. A visitação, os experimentos, está dentro da sequência didática, de modo que vai ter a vivência, né, Lara? Vai levar as crianças para perto do patrimônio, vai fazer eles sentir o clima que envolve o lugar, o que tem em torno daquele patrimônio. Ele é uma coisa isolada, ele está distante, perto, o que já teve antes daquilo. Os experimentos, a gente vai ter registros, que está dentro dos trabalhos didáticos e artísticos, vai ter registro de fotos, elaboração de textos, produção de textos, poesias, questões de arte cênica. Vamos deixar a criatividade fluir para que eles possam envolver-se mais com esses dois patrimônios trabalhados. E o envolvimento da comunidade da escola já está mais próximo das rodas de conversa, dos debates e das ações que vai desencadear de acordo com a sequência didática e fluindo. Tudo isso através da pesquisa de campo e pesquisa de ação. Cada um vai procurar o pai, o amigo, o professor, o colega do lado, e vai começar a discutir em torno desses dois patrimônios. Então, essa pesquisa vai juntar material. Então, é coisa para mais de nada. Por que trabalhar? Onde queremos chegar? Então, esse aí, por que trabalhar, pode falar. O porquê trabalhar? Então, onde queremos chegar? Desconstruir paradigmas. Então, essa ideia de desconstruir paradigmas em torno de nosso lugar é que aqui tudo tem uma visão meio artificial do que tem lá fora e o que tem aqui. Então todo mundo acha assim, eu sou mesmo para Machecaliz. O nome é tradicionalmente indígena, a gente vai trabalhar isso na história do lugar. Então, só que aqui não tem tanto contato com os índios. Então a gente pode, numa outra oportunidade, desenvolvidos com a disciplina de história, construir ou reformular essas ideias de caracterização do lugar. Então, falar o que eles acham, o que o pessoal lá de fora vê de nossa cidade, o que eles realmente veem daqui. Então, essa questão de desconstruir paradigmas é por aí. Vamos todo mundo pensar na construção de o que é realmente nosso lugar? Então, construir princípios acerca dos objetivos. Os objetivos é valorizar a cultura machacaliense, ter ideia de pertencimento, de valorização. Então, dentro desses princípios, a gente vai trabalhar o respeito mútuo, que a gente já disse, o respeito, a valorização, entendeu? Agora, criar uma nova perspectiva sobre a percepção cultural. Criar uma nova perspectiva sobre a visão cultural. Então, o que é realmente cultura para eles? Eles acham que cultura é só aquela coisa erudita? Não. Eu acredito saber o que eles conhecem disso, né? Mudar o olhar, essa questão da sensibilização, né? E incluir os bens e as práticas culturais no nosso cotidiano a partir da ideia de reconhecimento dos mesmos. Eu, Fabiano, como pessoa, vai enxergar a igreja com outro olhar. Então, acredito que é essa oportunidade de saber quem é que trabalhou naquela edificação, como é que eram as práticas religiosas antes da igreja, qual a influência da igreja ou das outras coisas no contexto econômico, social e cultural da cidade, e pensar aquele bem edificado como uma questão de preservação, de lugar, essas coisas tudo. E na ideia do reconhecimento das brincadeiras é justamente isso, fazer essa crítica em torno de passado, presente, simultaneidade. Então, são uma infinidade de coisas a ser tratadas.
Então, por que trabalhar? Não falta motivos, né? E queremos chegar aqui e ter um ponto nessa formação de consciência. Os resultados esperados. Formar cidadãos críticos e ativos sobre sua realidade que possam transformá-la e conciliar a ideia de preservação de sua identidade ao exercício da cidadania. Então, aqui, nessa parte de formar cidadãos críticos, já percebemos conciliar, envolver o patrimônio no seu cotidiano, não ter aquela ideia de patrimônio, de um patrimônio mumificado, né? Que a gente vai estar lá só para olhar, como muita coisa acontece aqui. A gente tem que se sentir integrado, tem que usufruir, tem que... Então, formar um contexto, formado o contexto escolar para a comunidade, uma consciência crítica em torno da importância dos patrimônios históricos e culturais para a valorização e preservação da história e identidade do seu povo. Então, esse é um dos princípios que a gente quer, tornar uma coisa integral e não preservar só o patrimônio. Vamos preservar as praças, vamos preservar a nossa escola, vamos preservar as carteiras, vamos preservar o que é nosso. Então, vamos formar essa consciência junto com a ideia cultural e de identidade. Então, as referências apresentadas foi uma aula excepcional da nossa professora Janete, né? Que tem tanta coisa para abordar nesse conteúdo, dentro da sequência didática do trabalho escrito, tem as ações desenvolvidas ponto a ponto para se chegar à conclusão e o resultado esperado desse trabalho, né? Tem as definições do IFAM, que a gente trabalhou demais com esse órgão, e tem a questão do incentivo às brincadeiras. Pode passar. Então, os anexos é a questão conceitual. O que é empoderamento social? Empoderamento social é uma ação social coletiva de participar de debates que visam potencializar a conscientização civil sobre os direitos sociais e civis. Essa consciência possibilita a aquisição de emancipação individual e também de consciência coletiva necessária para a superação de dependência social e dominação política. Lindo esse conceito. A consciência crítica é essa questão de estar dentro daquele debate das escolas sem partido. Então, a gente tem que ficar atento sobre isso, a formação dessa consciência e nossa liberdade como futuros professores, né? Então, a questão do senso crítico significa a capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente. Através do senso crítico, o homem aprende a buscar a verdade, questionando e refletindo profundamente sobre cada assunto. Então, isso está no nosso objetivo. O conceito de lugar, a gente trabalhou na disciplina Ensino-Aprendizagem de Geografia, é uma coisa maravilhosa também. Então, o conceito de lugar é um espaço construído como resultado de vida de pessoas, grupos que nele vivem, de formas como trabalhar, como produzem, como se alimentam e como fazem usufruir do lazer. Um lugar é um espaço vivido de experiências sempre renovadas que permite que se considere o passado e vislumbre o futuro. Então, esse contexto de lugar, ele dá esse dinamismo à cultura e a gente está aqui para trabalhar com isso. Tem muita coisa mais aí, então, identidade cultural, nós vamos falar agora que é a questão de pertencimento, e tem outra não, né? Acredito no patrimônio histórico-cultural, que é o nosso objetivo. No artigo 26 da Constituição de 88, conceitua patrimônio cultural como sendo os bens de natureza ambiental, material e imaterial, tomados individualmente ou coletivo, ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, às memórias dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, esse é só uma ponta do nosso iceberg para chegar na conclusão do trabalho sobre educação patrimonial nas salas de aulas na escola. Eu sou Riedel Dias, essa é a Fabiana para o nosso noticiário. Tchau, galera.